Me parece de certa importância descobrir, cada um por si, o que está buscando. A palavra buscar tem extraordinária significação, não acha? Independente do significado lexicográfico, o ato de buscar implica que a pessoa se está movendo da periferia para o centro. E esse buscar, esse pesquisar, depende do temperamento de cada um, das pressões e tensões ambientes, das calamidades e angústias da vida, das numerosas tribulações de nossa existência. Todos esses fatores nos forçam a buscar. Se não houvesse pressão, desafio, calamidade, aflição, quantos dentre nós estariam buscando alguma coisa? A palavra buscar subentende andar em volta, à procura, na esperança de achar algo, não é? Essa manhã procurei no dicionário a palavra searching, buscar. Deriva de uma palavra latina cujo sentido é procurar, indagar, perguntar, inquirir, sondar. E o que buscamos nós? Podemos saber? Ou trata-se de algo vago e fugidio, constantemente variável, conforme as circunstâncias, o temperamento, as idiosincrasias de cada um? Falamos frequentemente de buscar, procurar. Que implicam esses termos? Implicam que uma pessoa se move gradualmente de fora para o centro, conforme suas próprias idiosincrasias, gostos e conforme as pressões do ambiente. É coisa semelhante a percorrer lojas uma a uma, a provar diferentes ternos, até encontrar um em que assente bem e agrade e aceitá-lo. Quando diz que está buscando, o que realmente quer dizer é que está provando diferentes ideias, conceitos e fórmulas, passando de uma religião para outra, de um instrutor para outro, até afinal encontrar algo que te agrade, algo que se ajuste bem ao seu particular temperamento, às suas idiosincrasias. Se não te agrada o que existe no Ocidente, se volta para o Oriente, com sua velha e complexa filosofia, e onde se encontra um vasto sortimento de instrutores e gurus. E lá fica atolado numa pequena poça de pensamento, imaginando que ali está a realidade eterna. Ou, se assim não faz, se torna o indivíduo um católico mais fervoroso, ou adere aos existencialistas. Meu Deus, quantas coisas desse gênero há por esse mundo! Para mim, não há Oriente nem Ocidente. A mente humana não é oriental nem ocidental. Não importa a origem, todas as teologias são infantilidades, como são todas as filosofias. São invenções do homem que, vendo-se fechado numa prisão que ele próprio construiu, crê em alguma coisa e, em torno dessa crença, cria uma teologia ou projeta uma maravilhosa filosofia. E quanto mais engenhoso o filósofo ou o teólogo, tanto mais aceitável se torna para o público, para o leitor e para o seguidor. Pois bem, é também isso que estamos fazendo aqui. Vocês vêm para cá e ficam 2 ou 3 semanas ouvindo o orador. Se não se satisfazem com o que ele diz, nem corresponde ao seu desejo, recorre a outro instrutor, ou adota outra filosofia, da qual extrai mais satisfação. Assim, salvo se permanece confinado num pequeno remanso de pensamento, continua em movimento até outro ano, em que talvez volta aqui e então recomeça tudo de novo. Penso que é preciso compreender esse extraordinário fenômeno, ocorra ele no Ocidente ou no Oriente, que é o andar de uma coisa para outra incessantemente buscando, perguntando, indagando e sondando. Isso é, acho que devemos perceber claramente em nós mesmos o que é que estamos buscando e por quê, e se há necessidade de alguma busca. Toda busca, por certo,
implica movimento da periferia para o centro, das circunstâncias para a causa, das fronteiras até a origem mesma da existência. Isso é, nos movemos de fora para dentro, esperando achar alguma coisa real, profunda, vital, sobremodo significativa. No decurso desse movimento, nos esforçamos para praticar diferentes métodos, sistemas, nos torturamos com disciplinas de todo o gênero, de modo que no fim da vida estamos alquebrados, a mente quase paralisada. Me parece ser isso o que acontece com a maioria de nós. Nos movemos da periferia para o centro, pois desejamos descobrir como sermos felizes. O que é a verdade, se há Deus, algo de eterno. E, portanto, vivemos lutando, nos ajustando, imitando, seguindo, embrutecendo nossa mente e coração com disciplinas, até nada mais restar em nós de original, de verdadeiro e de real. Eis a nossa vida. E quanto maior a pressão, a dor, a brutalidade do viver, na periferia, tanto mais desejamos nos mover em direção ao centro. Ora, existe alguma maneira de atingir o centro imediatamente, sem essa luta infinita para alcançá-lo, e daí, desse centro, florescer? Entendem minha pergunta? Há milhões de anos, viemos lutando para passar do exterior para o interior, a fim de descobrirmos a realidade. E acabamos de ver o que esse processo implica. Assim digo de mim para mim, que tudo isso é absurdo. Por que me torturar? Por que copiar, imitar, seguir? Existe alguma possibilidade de descobrirmos esse centro, de existirmos nele próprio e de lá florescermos, em vez de andarmos em sentido contrário? Porque para mim, pelo menos, o andar em sentido contrário nada significa. E porque nenhuma significação tem, eu o rejeito completamente. Não quero me torturar, nem seguir ninguém. Me recuso a ler um só livro de filosofia ou aguçar minha mente com argumentos sutis. Ela já se tornou bastante aguçada pela ambição, pela ansiedade, pelo desespero e por todas as brutalidades da vida. E não desejo praticar mais um método, mais um sistema ou seguir mais um guru, um mestre, um salvador. Nada disso eu quero fazer. Note que estou pensando em voz alta, não apenas para mim próprio, mas para tornar claras certas coisas, de modo que vocês e eu possamos estar em comunhão em relação ao real e não estejamos incessantemente a lutar por meio de reação para nos mover de fora para dentro. Eu estou expressando em palavras o que talvez se experimente em raros momentos em que vocês sentem fartos de tudo, de suas igrejas, de seus políticos, de seus bancos, da insignificância de suas relações no lar, da monotonia do escritório, de tantas coisas estúpidas dessa vida que constituem um insulto à dignidade humana. Tendo passado 20 ou mais anos da vida, frequentando diariamente o escritório, ou cozinhando e gerando filhos um atrás do outro, havendo experimentado os prazeres e também os enfados, o prosaísmo, o desespero, inerentes a tudo isso, deve às vezes ter perguntado a você mesmo se não existe alguma possibilidade de atingir, subitamente, a fonte original, a verdadeira essência das coisas. E daí, viver, funcionar, florescer de modo que nunca necessite ler um livro, estudar filosofia alguma, adorar qualquer imagem ou salvador, porque para qualquer lado que você olhe, encontrará aquele centro de onde parte toda a ação, todo o amor, tudo. O fato bem óbvio é que com a nossa avidez, nosso ciúme, nossa ânsia de posse, nosso medo, nosso sentimentalismo,
nossos efêmeros prazeres, nossa satisfação pessoal. Somos animais, animais altamente evoluídos. Se observarmos um animal, vemos que ele tem conflitos como nós. Os macacos antropóides são ciumentos e têm seus desentendimentos conjugais. Como nós, eles se juntam em grupos, primeiro a família, depois a tribo e etc. E há pouco alguém disse que esses macacos fariam tão boa figura na Assembleia das Nações Unidas como qualquer ente humano. É evidente que nosso caráter, nossa devoção, nossa coragem, nosso medo, nossas guerras, nossa pretensa paz, nossas lutas, tudo procede desse fundo animal. Não precisa discutir comigo a esse respeito. Os biologistas, os antropólogos o dizem, se deseja autoridade. É possível um homem libertar-se desse fundo animal, não no fim, lenta e gradualmente, porém cortando-o de um só golpe, eliminando-o definitivamente, para que não tenha então uma moral, uma ética, uma percepção da beleza totalmente distinta, separada do fundo animal. Por certo, para vivermos juntos no mundo, necessitamos de uma moralidade de conduta social, mas atualmente nossa moral, nossos conceitos de conduta, que constituem as fórmulas de nossa existência diária, são ainda procedentes do animal. E não queremos admitir isso. Nos apraz pensar, porque somos um pouco mais capazes, mais eficientes e inventivos do que os macacos, que por isso somos mais humanos. Mas os macacos também se servem de instrumentos para apanhar coisas. Têm inventividade e, portanto, é pequena a diferença entre eles e nós. Existe, pois, essa extraordinária atividade dos animais e a atividade igualmente extraordinária da mente humana, que deseja segurança, tanto no mundo físico como também interiormente, sendo isso ainda um resultado do instinto animal. E há, ao mesmo tempo, o desejo de descobrir alguma coisa verdadeira, original, um estado não contaminado. Ora, é possível atingir-se esse estado subitamente, sem ser necessário cultivá-lo e procurá-lo? Pois a beleza não pode ser cultivada, e muito menos o amor. Esse estado surge instantaneamente, assim como se nos depara de repente um panorama nunca visto. Repentinamente, o vemos à nossa frente, cheio de riqueza, de plenitude e de vida, e nós fazemos parte dele. E daí vivemos, atuamos, somos, sem despender esforço, sem disciplina, controle, coação, procedentes do exterior, sem imitação e etc. Atingimos subitamente a fonte da vida, as nascentes de toda a existência, e bebendo dessa fonte, a mente viveu e vive eternamente. Isso é possível? Compreendem minha pergunta? Isso não é sentimentalismo nem misticismo. Não é coisa para te exercitar as emoções ou te inspirar, e tampouco para ser sentida intuitivamente. Nada disso. Enquanto conservamos o fundo animal, nossas invejas, ciúmes, desesperos, isso não é possível. As duas coisas são incompatíveis. Extinguir totalmente, de um só golpe, o fundo animal e recomeçar de maneira nova. É isso possível? Vou lhes mostrar o quanto é importante e necessário tornarmos isso possível. Se admite o tempo, ontem, hoje e amanhã, está então, inevitavelmente, aprisionado no processo degenerativo, porque estará sempre contando com o amanhã e haverá sempre um ontem a te condicionar ao presente. Portanto, a mente, resultado de uma existência milenar,
deve esquecer o tempo. Entende? Ela tem de desembaraçar-se completamente do tempo. Se assim não faz, permanece envolvida na rede do tempo, na luta para alcançar, para vir a ser, para chegar. Deixa envolver-se nessa luta que só leva ao sofrimento, à aflição e ao declínio. O que fazer então? Desejo descobrir agora mesmo e não depois o que é verdadeiro. Quero estar lá. Não tenho paciência para esperar. Não preciso do tempo, nem da ideia de alcançar uma certa coisa no fim de minha vida, ou ao cabo de 10.000 vidas. Isso, para mim, é completamente infantil e sem madureza. É pura invenção de minha mente, em sua indolência, confusão e desespero. Quero estar tão desperto que, ao abrir os olhos, a mente, o coração, a verdade lá esteja. E daí quero funcionar, atuar, viver, fruir as belezas da terra. Vou agora falar sobre algo que de modo nenhum pode ser copiado ou imitado. Vou investigar e espero que me acompanhem nessa investigação. Mas se apenas me seguir, vocês se perderão no caminho. Por maiores que sejam as diferenças de temperamento, todo movimento da margem para o centro é movimento positivo. É uma busca deliberada, uma reação que foge da margem para o centro. Um movimento resultante do desejo de achar e que, por consequência, supõe disciplina, imitação, seguimento, obediência e prática de um sistema. Tudo isso constitui um processo positivo. Pelo menos é o que se costuma chamar positivo. Se atente no que vou dizer, sem ficar argumentando mentalmente comigo. E à medida que formos progredindo, verá o quanto isso é verdadeiro. Não estou tentando te mesmerizar ou te impingir alguma coisa, nem tampouco fazendo propaganda de espécie alguma. Tudo isso é insensato. Estamos, pois, conscientes desse processo positivo e percebemos o seu inteiro significado. O vemos imediatamente e não de maneira descuidada ou desatenta, com a ideia. Refletirei isso amanhã. Não há pensamento relativo ao amanhã. Não há ideia de tempo intermediário. Percebemos prontamente e, portanto, cessa de todo o movimento positivo. Nada se fez. Não houve nenhum ato de volição, nenhuma causa, nenhuma busca deliberada e chegada a um resultado. Compreendemos a infantilidade desse movimento positivo com seus sacerdotes. Sentimos sua total futilidade. Os sacerdotes, as igrejas, as teologias, tudo se desvanece, pois vemos que esse movimento positivo, da periferia para o centro, nunca alcançará o centro. É um movimento exterior a querer tornar-se interior, e que, portanto, permanecerá exterior. Percebemos esse fato distintamente, com extraordinária clareza. E começamos, desse modo, a compreender a beleza do movimento negativo. O movimento mental negativo, que não é o oposto de positivo, porém se torna existente quando compreendemos o significado do movimento positivo. Nossa mente, pois, já não está presa ao movimento positivo e se acha, assim, num estado de negação. Isso é, percebendo, não fragmentariamente, porém completamente, o significado do movimento positivo. Ela já não está em movimento, já não está agindo e, consequentemente, encontra-se num estado que se pode denominar negativo. Entende? Vou expressar de outra maneira. Pessoalmente, nunca li livro nenhum sobre essa matéria. Não desejo fazê-lo, por enquanto não me interessa, já que em mim mesmo vejo toda a humanidade. Não no sentido místico, metafórico ou simbólico,
porém realmente. Eu sou você e o mundo. Em mim está todo o tesouro do mundo. E para descobri-lo, só tenho que compreender e transcender a mim mesmo. Se não me compreendo, não tenho razão de ser. Não tenho nenhuma substância. Sou apenas uma entidade confusa, e quanto mais busco, quanto mais estudo e sigo determinado instrutor, tanto mais me confundo. Dependendo de instrutores, de meu temperamento, de meus desejos, e, portanto, aumenta-se a confusão. Vejo, pois, o quanto é importante compreender a mim próprio totalmente sem esforço. Isso é, sem fazer dessa compreensão um problema. Para me compreender, minha mente não deve fazer nenhum movimento positivo para corrigir ou para não corrigir o que vê. Como já acentuei, tanto a mente consciente como a inconsciente são triviais, e preciso compreender essa trivialidade. Preciso compreendê-la imediatamente, de modo que o inconsciente não se ponha a fazer manobras, a projetar visões, imagens, desejos secretos, quando não lhe estou prestando atenção, o que, por sua vez, se torna um problema. Está tudo claro? Vejo que, para me compreender, necessito de uma mente livre de influência, de motivo, uma mente imóvel com total ausência de ação positiva. E quando, com essa clareza mental, olho a mim mesmo, basta esse olhar para dissolver a trivialidade que sou eu. Não estou inventando nenhuma filosofia e, pelo amor de Deus, não interpretem isso como alguma extravagância oriental. Não se trata de nenhuma idiosincrasia desse orador que por acaso nasceu numa terra onde o sol é abrasador e torna a pele morena. Por causa desse calor e da indolência que ocasiona, e dada a geral pobreza, lá existem homens que se voltam para dentro e, como resultado disso, escrevem filosofias, inventam religiões, deuses e etc. Vamos deixá-los com suas coisas. Não é disso que eu estou falando. Falo de uma coisa que não é oriental nem ocidental, pessoal nem impessoal, mas que é verdadeira. Um estado em que nos vemos repetidamente, no qual já não somos impelidos pelo desejo de satisfação, já não necessitamos de experiências, nem as buscamos. A esse estado ninguém pode nos conduzir. Nós é que temos de alcançá-lo, e para tanto requer-se energia. Por energia, entendo a aplicação de toda a nossa atenção, sem intervir qualquer distração. Na realidade, a distração não existe. O que chamamos distração nada mais é que falta de atenção, não é? Folgo de ver alguém em desacordo. Existe mesmo essa coisa chamada distração? Quando estou passeando tranquilamente, eu olho as coisas que me cercam e nada do que observo é distração. Só há distração quando quero focalizar a atenção num só pensamento, com exclusão de todo o resto. Então, minha mente vagueia para um lado e para outro, para diferentes tópicos. E se quaisquer desses tópicos me interessam e desviam do meu caminho, que estou seguindo, se me afastam do centro, que é meu eu, chamo isso de distração. Mas se não existe esse centro, esse eu, e se não estou percorrendo um caminho determinado, não há distração. É muito importante compreender isso. Se com a maior clareza o compreender, verá que todo esforço de concentração, com o conflito que acarreta, desaparecerá completamente. E não haverá, então, distração nenhuma. No olhar o céu, no ver um lindo rosto de criança, no ouvir o ímpeto da corrente e o estridor de um avião,
no observar as pessoas, os políticos, os sacerdotes, no escutar propriamente coração, no estar consciente de suas exigências e desesperos, em nada disso. Do olhar ao céu ao olhar você mesmo, há distração, porque cada um desses elementos faz parte de um todo. Esse todo só pode ser percebido quando há atenção completa, e nega-se a atenção total ao admitir-se a noção de distração. Oh, veja isso, por favor. Havendo plena atenção, não considera coisa alguma como distração. Seu sexo, seu ciúme, sua ansiedade, seu medo, seu amor, sua paixão, nada que olhe é distração. Tudo está na chama da atenção e, portanto, nada é fragmentário. O político, o sacerdote, o ritual, tudo faz parte do todo. É no movimento positivo da mente que existe a distração e a fragmentação. Mas quando a mente, em nenhum momento tem e, portanto, é negativa, se posso usar essa palavra, a vida não se fragmenta. Então, a nuvem no céu, a poeira da estrada, a flor à beira do caminho e os sussurros de seus pensamentos, tudo faz parte do todo. Mas só se pode compreender essa totalidade quando cessa o movimento positivo da mente. Assim, pode uma pessoa ver por si própria que, para se alcançar esse centro, essa fonte de todas as coisas, que é o Supremo, o movimento mental deve cessar, mas não torturando a mente com disciplinas ou fazendo uma pergunta tão difícil ou fantástica, à maneira de certas seitas, que a mente umedeça com um choque. Isso é inteiramente infantil. De começo, cumpre perceber a verdade relativa a cada movimento do pensamento e sentimento. E isso só é possível quando a mente é inteiramente negativa, toda silêncio e quietude. Podemos fazê-lo imediatamente. É como sair de uma rota. A rota da ação positiva que o homem vem percorrendo habitualmente há milhares e milhares de anos. Pode sair dessa rota sem nenhuma expectativa, sem nada exigir ou buscar. Mas isso só pode fazer ao perceber em sua inteireza o movimento do homem. Não apenas o movimento de um certo homem em particular. Isso é, ao perceber em você mesmo o movimento do todo, ao ver isso inteiramente de relance, eis o que apenas tens de fazer. Então, já está caminhando em liberdade. E dessa liberdade vem uma ação que não paralisa a mente. Desejam fazer perguntas sobre o que estivemos dizendo? Ou nada há que perguntar? Pergunta: o que é maturidade? Resposta: estávamos falando sobre maturidade? Está bem, senhor. O que é maturidade? Tem ela alguma relação com a idade da pessoa? Relaciona-se com a experiência, o saber, a capacidade? Com a competição e a acumulação de dinheiro? Se não, o que é maturidade? Está ela em relação com o tempo? Não diga não tão prontamente. Se estivesse realmente livre do tempo, se o tempo nada significasse para você, qual seria o estado de sua mente? Não me refiro ao tempo cronológico, esse tem sua óbvia importância. Mas se o tempo, no sentido psicológico, nada representasse para você, tempo para realizações, para ter êxito, para dominar, conquistar, tempo para se tornar inteligente, para compreender e comparar. Não seria então um ente amadurecido? Assim, só a mente ilesa é madura. E não aquela que acumula conhecimentos infinitamente. O conhecimento é necessário e tem significação num certo nível.
Mas o conhecimento, o saber, não produz claridade e inocência. Só há inocência quando todo o conflito terminou, quando a mente já não se move em determinada direção, porquanto todas as direções foram compreendidas. Ela se acha nesse estado de originalidade, que é a inocência, e daí pode atingir a imensidade onde deve encontrar-se o Supremo. Só então a mente é madura. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.